E aí, meus amigos, bem-vindos ao nosso curso extensivo preparatório para advocacia pública. Eu sou o professor Francisco Braga, sou membro do Revisão PGE e vou acompanhá-los na disciplina de Direito Constitucional. Tá? Neste nosso primeiro encontro, o que nós vamos estudar são dois temas muito importantes na preparação de vocês, que são o constitucionalismo, tá? E Constituição, notadamente no que diz respeito ao conceito de Constituição encontrado na doutrina, tá bom? Então, vamos seguindo aqui o nosso estudo, vamos iniciar com constitucionalismo. Para começar, a gente tem que ter primeiro a ideia do que é o constitucionalismo. O constitucionalismo ele nada mais é do que um movimento cultural, histórico, que visa a produção a um produto, que é a Constituição. Então, o constitucionalismo é um movimento histórico-cultural do qual decorre a Constituição. Tá? Então, portanto, a Constituição, né, nos seus contornos modernos que temos hoje, vocês percebem que é um produto cultural, um produto do homem. E o constitucionalismo ele tem três objetivos básicos que eu trouxe aqui para a gente ver. Joga na tela para mim. Então, basicamente, os objetivos do constitucionalismo são três. Limitar o poder do Estado, organizar o Estado e definir direitos e garantias fundamentais. Tá? Aqui é necessário fazer só uma observaçãozinha, que até o professor Bernardo Gonçalves que faz essa observação, que essa ideia aqui de constitucionalismo com esses três objetivos é uma ideia do constitucionalismo da sociedade ocidental. Tá? Sempre que nós estudamos o constitucionalismo, tenham em mente que é o constitucionalismo na visão ocidental. Tá bom? A gente viu aqui então qual é o conceito de constitucionalismo, a gente viu quais são os objetivos do movimento do constitucionalismo, mas aí surge a pergunta: quando começou o constitucionalismo? Né? Qual foi a sua primeira manifestação? E ainda indo além disso, quando se verificou pela primeira vez a existência de uma Constituição? Pessoal, ainda falando aqui no professor Bernardo Gonçalves, ele traz para a gente uma outra observação bem interessante, que é a seguinte: sempre que houve um agrupamento social, uma comunidade, uma sociedade, ou mesmo um Estado propriamente dito, sempre que há essas manifestações, há Constituição. Como assim? É o seguinte, imagine que você consegue, né, em qualquer época da história, que você consiga diferenciar, né, diferenciar as várias comunidades que existam. Se é possível diferenciar as várias comunidades existentes, é porque cada uma delas já tem a sua própria Constituição. Tá? Por quê? Porque para que a gente consiga diferenciar comunidades distintas, né, comunidades, sociedades ou Estado, enfim, agrupamentos de pessoas, né, coletividades diferentes, é necessário que nessas coletividades se manifestem determinadas matérias constitucionais, certo? Por exemplo, a organização daquela sociedade, daquela comunidade, né, como ela se organiza, como o poder é exercido dentro dessa dada comunidade, quem vai exercer, como vai ocorrer a sucessão no mandato do exercício do poder, tudo isso são matérias constitucionais. E para que uma comunidade, uma sociedade se diferencie de outra, é necessário que ela apresente manifestações dessas matérias. E essas matérias, essas manifestações, são matérias tipicamente constitucionais. Tá? Então, nessas comunidades, nesses agrupamentos, nessas coletividades, sempre houve, né, desde as épocas mais remotas, implicitamente ali uma Constituição. Embora não fosse uma Constituição com os contornos que nós conhecemos hoje,
sempre houve ali, na realidade, de forma implícita, uma Constituição, tá certo? E aí o professor Bernardo Gonçalves chama essa Constituição de Constituição real, tá? Porque ela simplesmente é uma Constituição que não foi formalizada, ela não foi efetivamente criada pelo homem, mas ela sempre existiu, né? E ele diz que essa Constituição é vislumbrada especialmente do ponto de vista sociológico. Por quê? Porque analisando aquela sociedade você consegue enxergar, por exemplo, os fatores reais de poder que atuam ali. E aí se aproxima muito da concepção sociológica de Constituição de Ferdinando Lassalle, que nós vamos ver ainda nesta aula mais à frente. Tá certo? Então tenham em mente essa observação. Onde há sociedade diferenciada, há Constituição, ainda que de forma implícita, tá certo? Mas, quando a gente estuda o constitucionalismo, né, nos diversos manuais de direito constitucional, nos diversos cursos, é comum dividir, né, esse movimento constitucionalista em diversas fases. E aqui chega o ponto mais complicado do nosso estudo. Por quê? Porque os diversos autores eles abordam esse tema das fases do constitucionalismo de forma diferente, tá? Não significa que uma forma está correta e outra está errada, não. Cada um tem seu estilo de abordagem, tá? Eu trouxe aqui para a gente uma divisão das fases do constitucionalismo e eu já vou explicar para vocês como alguns outros autores abordam esse tema, tá bom? Vamos lá, joga na tela para mim. Olha só, a gente pode dividir o constitucionalismo em constitucionalismo da Antiguidade Clássica, que ele se verificou na época histórica chamada de Idade Antiga. O constitucionalismo antigo, e aí aqui o que eu chamo de constitucionalismo antigo é o que se inicia na Idade Média e ele só vai terminar lá no século XVIII. Ou seja, ele passa pela Idade Média e pela Idade Moderna. Tá? E quando é que ele termina? Ele termina quando se manifestam as primeiras constituições escritas em sentido moderno que nós temos, que foram justamente no chamado constitucionalismo moderno, que se iniciou aqui com as constituições dos Estados Unidos e da França, no século XVIII. Tá? E, por fim, o constitucionalismo contemporâneo, que é a nossa atual fase no constitucionalismo, que é chamado também de neoconstitucionalismo. Qual é a grande confusão aqui? Eu vou citar 3 autores diferentes para vocês. Então, a gente tem aqui o Pedro Lenza, tem o Marcelo Novellino, e tem o professor Bernardo Gonçalves. Se vocês forem lá no livro do Pedro Lenza, na hora que ele fala nas fases do constitucionalismo, ele vai simplesmente dividir o constitucionalismo pelas fases históricas. Então ele divide constitucionalismo da Idade Antiga, constitucionalismo da Idade Média, que é o que eu chamo aqui, o que eu chamo aqui de constitucionalismo antigo, é o que se inicia aqui na Idade Média. Tá? E seguindo ele chama de constitucionalismo da Idade Moderna e termina no constitucionalismo da Idade Contemporânea. É isso que ele faz. Aí você vai lá no Marcelo Novellino, aí quando ele fala em... ele inicia assim, a primeira fase seria a fase do constitucionalismo antigo. Só que aqui no constitucionalismo antigo, ele engloba o da Antiguidade Clássica e também o constitucionalismo que eu chamo aqui de constitucionalismo antigo.
cuja principal manifestação é o constitucionalismo inglês. Tá? E aí ele diz que a fase seguinte a essa é o constitucionalismo liberal ou clássico. Depois dele vem o constitucionalismo social. E depois o contemporâneo ou neoconstitucionalismo. É isso que ele faz. Tá? Lembrando que aqui o que ele usa como parâmetro para classificar em constitucionalismo liberal é a natureza dos direitos fundamentais que são consagrados nessas constituições no constitucionalismo liberal. No caso, o constitucionalismo liberal, então, ele é o que consagra direitos fundamentais de primeira geração. E aqui no constitucionalismo social ele segue a mesma ideia, dizendo que é aquele que consagra os direitos fundamentais de segunda geração, né, os direitos sociais. Tá? Aí você vai aqui para o professor Bernardo Gonçalves, já é completamente diferente. Ele só aborda no livro dele praticamente 3 fases do constitucionalismo, que são manifestações do movimento constitucionalista, do constitucionalismo, que tem os contornos modernos do constitucionalismo que nós temos hoje na sociedade ocidental. Então ele só considera o constitucionalismo britânico, o constitucionalismo norte-americano, né, dos Estados Unidos, e o constitucionalismo francês. Lembrando que a primeira Constituição escrita em sentido moderno foi aqui, ó, nos Estados Unidos. Tá? Então, essa é a confusão que a gente tem na doutrina. Eu estou fazendo esse alerta para vocês, pode vir aqui comigo. Estou fazendo esse alerta para vocês, por quê? Cada um tem um material diferente para estudar, né? É evidente que vocês vão ter o nosso material aqui do nosso curso extensivo, mas é natural que vocês complementem seus estudos com outros livros. Então, cada autor ele gosta de abordar esse tema das fases do constitucionalismo de uma forma diferente. Tá? A gente não tem uma uniformidade na doutrina. O que é importante saber, então, no estudo desse tema? Basicamente, são as manifestações históricas, né, os eventos históricos, que a doutrina, né, embora não de forma unânime, considera para o estudo das fases do constitucionalismo. Né? São os eventos históricos que a doutrina considera como manifestações do movimento do constitucionalismo, que serão, em regra, já faço um alerta aqui, manifestações em que nós verificamos alguma limitação do poder do Estado. Tá? Então, percebam o seguinte, embora né, nas épocas mais remotas, como na Antiguidade Clássica, a gente não tivesse ainda a ideia de Constituição que nós temos hoje em dia, já havia naquela época algumas manifestações de limitação do poder estatal. Tá? Vamos dar uma olhadinha, joga na tela aí. As fases do constitucionalismo que eu elenquei para vocês. Constitucionalismo da Antiguidade Clássica, constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno e constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Lembrando que, e aí eu vou até seguir as lições do professor Bernardo Gonçalves, as 3 principais manifestações do constitucionalismo, né, os 3 principais movimentos constitucionalistas são o britânico, o norte-americano e o francês. Tá? Porque foi a partir do constitucionalismo britânico que nós passamos a vislumbrar os contornos do pensamento constitucionalista moderno. Tá certo? Então, seguindo aqui. No constitucionalismo da Antiguidade Clássica, nós temos algumas manifestações de limitação do poder do Estado. Por exemplo, nos Hebreus, foi um movimento constitucionalismo na Antiguidade Clássica. Nós temos aqui a chamada Lei do Senhor. Na época, havia entre os hebreus um Estado teocrático, tá? E aí a Lei do Senhor limitava o poder do governante de acordo com valores divinos. Tá? Na Grécia Antiga, o que a gente tinha? A gente tinha lá nas cidades e estados gregas manifestações de democracia direta, o próprio povo exercendo o poder.
Tá? E isso aqui nada mais é também do que uma limitação do poder do Estado. Na Roma Antiga, a gente também tinha manifestação do movimento do constitucionalismo, porque lá na Roma Antiga havia uma distribuição do poder entre as autoridades, né, e o povo. Então, por exemplo, não era apenas o Senado que exercia o poder, o povo também exercia o poder junto com o Senado e demais autoridades. Isso também é limitação de poder. Tá bom? Seguindo aqui. Constitucionalismo inglês. Tá? O constitucionalismo inglês ele se inicia aqui na Idade Média com a Magna Carta, 1215. Tá? Lembrando que o constitucionalismo inglês ele é a principal manifestação que nós encontramos do que nós chamamos aqui de constitucionalismo antigo. Lembrando que o professor Marcelo Novellino chama de constitucionalismo antigo o quê? O constitucionalismo da Antiguidade Clássica, mais o constitucionalismo inglês. Tá? Ou seja, ele vai da Antiguidade Clássica até a Idade Média e Idade Moderna, porque o constitucionalismo inglês ele pega a Idade Média e Moderna, tá? Como a gente vai ver aqui. Enfim, quais são os principais documentos do constitucionalismo inglês? Eu trouxe aqui para vocês esses 4. Ó, a Magna Carta de 1215, que ela foi basicamente uma imposição dos barões do reino, os senhores feudais, né, ao rei, para que eles continuassem apoiando o reinado. E aí o rei assinou a Magna Carta prevendo direitos desses barões. A Petition of Rights, e aqui já a Magna Carta foi em 1215. A outra manifestação do constitucionalismo inglês, a Petition of Rights, que foi um documento também reconhecendo direitos aos cidadãos. Habeas Corpus Act, aqui de 1679, né, o nome é autoexplicativo. E o Bill of Rights, de 1689. O Bill of Rights ele foi o primeiro documento que foi imposto, pelo parlamento ao rei. Tá? Ele não foi o primeiro documento de origem parlamentar no constitucionalismo inglês. Tá? Por exemplo, o Habeas Corpus Act ele é de origem parlamentar. Mas o Bill of Rights foi o primeiro que foi imposto ao rei. Também foi um documento reconhecendo direitos e garantias aos cidadãos. Então vocês percebem que é um documento de conteúdo constitucional. Né? Lembrando que o reconhecimento de direitos e garantias fundamentais é um dos objetivos do constitucionalismo. Tá bom? Seguindo aqui para o constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno ele, na nossa divisão aqui, ele vem logo após o constitucionalismo antigo, né? Sucede o antigo. E ele tem como principais manifestações o constitucionalismo dos Estados Unidos e da França. Tá? Foram as primeiras constituições escritas, tá? Em sentido moderno. Lembrando que a Constituição inglesa não é escrita, ela é costumeira, ela tem o constitucionalismo inglês ele é historicista, né? Porque ele vai se construindo ao longo do tempo. E lá a Constituição não é escrita. No entanto, embora a Constituição inglesa não seja escrita, ela possui documentos escritos nela, tá? Como aqueles que a gente elencou ali, tá certo? Voltando aqui ao constitucionalismo moderno. Então, ele se inicia com a Constituição norte-americana de 1797 e segue com a francesa de 1791. Tá? Primeiras constituições escritas. Lembrem-se disso, que é muito importante e vai ser muito importante, inclusive, para o nosso estudo do controle de constitucionalidade. Né? Foi aqui no constitucionalismo moderno,
notadamente no norte-americano, que surgiu a ideia de supremacia da Constituição e, consequentemente, de controle de constitucionalidade. Tá bom? Com uma Constituição escrita, aí ganha força a ideia de supremacia da Constituição. Tá certo? Foi a partir daí que teve sentido falar em supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade. Lembrando que lá no constitucionalismo inglês, o que a gente tinha não era uma supremacia da Constituição, e sim uma supremacia do parlamento. Tá certo? Embora atualmente essa supremacia do parlamento já esteja mitigada lá na Inglaterra, mas tradicionalmente o que se tem é isso lá na Inglaterra, uma supremacia do parlamento, ok? O constitucionalismo moderno norte-americano e o francês são constitucionalismos de caráter liberal, tá? Lá houve o reconhecimento de direitos fundamentais de primeira geração, né, que são caracterizando aí então um Estado absenteísta, né? Ele assegura as liberdades, ele não é intervencionista, tá bom? E é isso aqui que o professor Marcelo Novellino chama de constitucionalismo clássico ou liberal. Na concepção do professor Marcelo Novellino, depois do constitucionalismo clássico ou liberal, viria o constitucionalismo social, que é aquele em que nós temos um Estado intervencionista, consagrando direitos fundamentais de segunda geração, tá? E aí ele cita como exemplos a Constituição do México, de 1917, e de Weimar, de 1919, tá? Lá na Alemanha. Seguindo aqui, então, a fase seguinte do constitucionalismo, que viria aí após o constitucionalismo moderno, é a atual fase em que nós estamos agora, né, do neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. O neoconstitucionalismo ele veio no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Ele veio buscando uma reaproximação entre direito e moral. Por quê? Porque até a Segunda Guerra Mundial ali, várias abominações foram praticadas, inclusive com o escudo do ordenamento jurídico, porque na época havia ali uma separação entre direito e moral. Tá? E aí veio o neoconstitucionalismo buscando reaproximar direito e moral para evitar isso. E aí ele trouxe junto com isso o quê? A valorização, trazendo como valor supremo do ordenamento a dignidade da pessoa humana. Tá? Ele valorizou a existência de princípios como normas jurídicas ao lado das regras. Ele trouxe uma ideia de supremacia da Constituição e de centralidade da Constituição. O que isso traz como consequência? Traz uma constitucionalização do direito, ou seja, vários outros temas do direito passam a ser tratados na própria Constituição, tá? E também uma exigência de filtragem constitucional, de modo que a Constituição se irradia sobre todos os demais ramos do direito e exige que esses outros ramos do direito sejam todos interpretados à luz da Constituição. Com a ideia de supremacia da Constituição e de centralidade da Constituição, o Poder Judiciário passou a ganhar força, ele adquiriu um protagonismo, porque é ele que exerce a guarda da Constituição. Tá? Então houve aí uma hipertrofia do Poder Judiciário no neoconstitucionalismo. Tá? Todos esses valores aí, todas essas ideias do neoconstitucionalismo, eu elenquei aqui para vocês. Vamos ver. Joga na tela para mim. Olha só. Uma aproximação entre o direito e a moral, valorização da dignidade da pessoa humana como valor supremo do ordenamento jurídico. Isso aqui é uma característica importantíssima. A Constituição passa a ter valor jurídico. Como é isso? Antes, a Constituição era encarada como um mero documento político, antes do neoconstitucionalismo. Ou seja, ela seria uma mera sugestão. Né? Agora, com o neoconstitucionalismo, a Constituição ganha valor jurídico e força normativa. Então, ela não é mais uma mera sugestão. Ela tem imperatividade. Tá? Olha, seguindo aqui então, no neoconstitucionalismo nós temos a supremacia da Constituição,
uma centralidade da Constituição. Temos também convivência de valores plurais, certo? O neoconstitucionalismo ele reconhece a sociedade complexa em que nós vivemos. Ele valoriza os princípios. Ele traz um fortalecimento do poder judiciário e, consequentemente, também como fortalecimento do poder judiciário e de valorização dos princípios, ocorre no neoconstitucionalismo uma excessiva judicialização da política. Ou seja, políticas públicas, decisões dos governantes são submetidas ao controle do poder judiciário. Isso como uma consequência da centralidade da Constituição, da supremacia da Constituição, da valorização da dignidade da pessoa humana, da valorização dos princípios e por aí vai. Tá? Temos aqui um conceito de neoconstitucionalismo que é muito interessante e é bastante eloquente para a gente entender a ideia do neoconstitucionalismo. É um conceito trazido pelo autor Luiz Prieto Sanches. Ele fala o seguinte, é um pouco exagerado, mas ele fala o seguinte, sobre o neoconstitucionalismo. Mais princípios do que regras, talvez ele tenha exagerado um pouco aqui, mas ele mostra o valor que os princípios têm no neoconstitucionalismo. Mais ponderação do que subsunção. Lembrando que ponderação é a técnica de aplicação de princípios. E subsunção é a técnica de aplicação de regras. Tá? Constelação plural de valores consagrados na Constituição e onipotência judicial. Essa, então, é a ideia do neoconstitucionalismo. Pessoal, é comum vocês encontrarem nos livros, nos mais diversos, uma associação entre o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo. Mas o que acontece? Alguns autores tratam o neoconstitucionalismo como um sinônimo do pós-positivismo. Essa afirmação não está tecnicamente correta. Tá? Não está correta. Por quê? É verdade que o neoconstitucionalismo ele se manifesta em um cenário de pós-positivismo, mas ele não é a mesma coisa. Por quê? O que é o pós-positivismo? O pós-positivismo nada mais é do que o pensamento que atualmente predomina no estudo da teoria do direito. Tá? É o pensamento teórico do direito que predomina atualmente. E foi justamente no cenário de predomínio do pensamento do pós-positivismo que surgiu o neoconstitucionalismo. Claro que há características do pós-positivismo que se manifestam no neoconstitucionalismo. Por exemplo, valorização de princípios. Isso é uma característica marcante do pós-positivismo e que também está no neoconstitucionalismo. Mas eles não são sinônimos. Tá? O pós-positivismo ele influenciou não apenas o direito constitucional. Ele trouxe influências para todos os ramos do direito. Tá bom? Então, não façam essa redução. Pós-positivismo não é a mesma coisa que neoconstitucionalismo. Mas, como há autores que se referem a eles como sinônimos, tenham cuidado nas provas. Tá? Se por acaso uma questão de prova chamar o neoconstitucionalismo de pós-positivismo, e você perceber que não tem nenhuma assertiva mais correta ou menos errada que essa na prova, na questão, considere correta, tá? Não tenha preciosismo, mas leve esse alerta com você na hora da prova, tá bom? Para a gente concluir aqui o constitucionalismo, nós temos mais 3 manifestações do constitucionalismo, que aí já estão até fora daquelas fases do constitucionalismo que a gente precisa abordar. Olha só, a gente tem aqui 3 ideias do movimento do constitucionalismo que merecem referência. Tá? Primeiro, o constitucionalismo do futuro, o transconstitucionalismo e o novo constitucionalismo latino-americano, que inclusive já se manifestou na Constituição do Equador de 2008 e na Constituição da Bolívia de 2009. O que é tudo isso? Vem aqui comigo. Primeiro,
O transconstitucionalismo, ele nada mais é do que um entrelaçamento de ordens constitucionais, né? Então, por exemplo, imagine que o direito constitucional brasileiro ele acabe se valendo de argumentos, de decisões judiciais trazidas do direito constitucional alemão, né? Então, se, por exemplo, o STF ele decide um caso trazendo como fundamentação uma decisão da Corte Constitucional Alemã, isso é uma manifestação do transconstitucionalismo, tá? Nada mais é do que uma ordem constitucional se valendo de argumentos, de decisões judiciais, de doutrina do constitucionalismo de um outro Estado ou mesmo de um constitucionalismo supranacional, tá certo? Essa é a ideia de transconstitucionalismo. O novo constitucionalismo da América Latina, né? O novo constitucionalismo latino-americano. O que é isso? É uma ideia de que na Constituição os valores das comunidades originárias da América Latina, como os índios, por exemplo, aqui no caso do Brasil, eles sejam destacados naquela Constituição, tá? Eles tenham o mesmo peso da cultura dos descobridores, dos navegadores, tá certo? Que no caso aqui no Brasil, por exemplo, não ocorre, tá? É evidente que a cultura ocidental ela se sobressai na nossa Constituição, tá? Não há então uma equivalência da cultura ocidental com a cultura dos povos originários. Então é isso que propõe o novo constitucionalismo da América Latina. E por fim, o constitucionalismo do futuro. Que ele é? Ele é uma previsão, tá? Um autor argentino chamado José Alberto Drome, ele fez uma previsão dos valores que o constitucionalismo vai consagrar, né, que as constituições do futuro irão consagrar. Vamos ver quais são esses valores. Joga na tela. São isso aqui. Primeiro, o valor da verdade, que significa o quê? Que o constituinte não irá fazer na Constituição promessas que ele não possa cumprir, tá? Ele será sincero. 2. O valor da solidariedade entre os povos. 3. O consenso, ou seja, a Constituição ela seria fruto de um consenso. Isso, porém, é bem difícil, né? Porque a gente sabe que vivemos em uma sociedade plural e complexa, então chegar a um consenso é extremamente difícil. Quarto valor, continuidade. O que significa isso? Significa que não haveria uma ruptura total entre o novo ordenamento constitucional e o anterior. Como assim? Basicamente, a identidade daquele Estado deve ser mantida, tá? Não pode haver uma ruptura tal que desnature a própria identidade daquele Estado. Quinto valor, participação, ou seja, deve haver uma maior participação da sociedade na tomada das decisões do Estado. E, por fim, integração e universalização. Universalização do quê? Dos direitos fundamentais. Tá certo? Então vem aqui comigo. A gente vai encerrando esse bloco aqui. No próximo bloco, a gente vai trazer para vocês a abordagem dos conceitos de Constituição. Tá bom? Até lá.